Telespectadores, estas semanas no último jornal em português. Notícias em destaque. O governo ameaça suspender construção de casas para famílias vulneráveis. Notícia internacional. Israel suspende descarga de navios russos por suspeita de trigo roubado. Telespectadores, iniciamos com as notícias. O vice-primeiro-ministro Mariano Assanami Sabino ameaça suspender os trabalhos das empresas responsáveis pela construção de habitação digna em Timor-Leste. O vice-primeiro-ministro responsável pela habitação comunitária, Mariano Assanami Sabino, deu conta dos atrasos nos projetos e prometeu abrir novos concursos para substituir empresas atuais. Antes pensávamos apenas em utilizar empresas locais. Dado os atrasos na vinda de empresas internacionais para a construção de habitação digna para famílias vulneráveis. Contudo, com a chegada destas companhias estrangeiras, optamos por juntar empresas internacionais e locais nos projetos. Esta não é uma decisão do ministro. Tudo segue os procedimentos legais e as normas estabelecidas. Segundo o governante, o Ministério coordenou ainda com a Câmara de Comércio e Indústria de Timor-Leste a supervisão dos trabalhos, de modo a não prejudicar o progresso dos projetos de habitação social. Falei com a Câmara de Comércio e Indústria sobre a mudança do modelo de trabalho das empresas. Propusemos que as companhias funcionem em 2 turnos. O primeiro grupo começa às 5 da manhã e termina ao meio-dia, enquanto o segundo trabalha do meio-dia às 21 horas. Os grupos devem trabalhar em conjunto para alcançar os objetivos do projeto de forma mais eficiente e eficaz. Caso contrário, as obras continuarão atrasadas, pois desde o início não têm sido executados corretamente. Por isso, os trabalhadores devem manter a atividade, mesmo em caso de chuva forte. Recorde-se que o governo implementou projetos de construção de 90 casas dignas em 4 municípios, 25 em Bobonaro, 25 em Manufahi, 25 em Manatuto e 15 em Lauteng. Verônica Barros e Domingos de Deus, RTL. Diana Manhissa destaca as principais iniciativas e objetivos da Rede de Cinema e Audiovisual PALOP-TL, com foco na promoção do cinema da região, no acesso a oportunidades e na organização do setor. Para mais detalhes, acompanhe a entrevista exclusiva de Nico Espírito Santo com Diana Manhissa. Obrigado, apresentador no estúdio. Olá, caros telespectadores. Hoje vamos falar sobre a rede de cinema e audiovisual PALOP-TL e conhecer melhor as suas atividades, conquistas e desafios e perspectivas para o futuro do setor audiovisual nos países lusófonos. Para isso, está já conosco a Mana Diana Manhissa, natural de Moçambique, licenciada em Artes Plásticas, mestre em Comunicação Educacional e Média Digitais e doutorada em Digital Media Art e Educação à Distância e e-Learning. Olá, bem-vinda. Muito obrigado por ter vindo à RTTL. Obrigada, boa tarde. Sim, para começar, quem é Diana Manhissa e como surgiu a sua ligação ao cinema? Eu sou alguém que começou por estudar artes ainda na adolescência. Antes, no início, estudei artes gráficas. Depois, quando fui para a faculdade, fui a Moçambique e decidi ficar lá de vez e passar a viver lá. E foi durante esse início da minha vida em Moçambique que eu comecei a trabalhar mais com audiovisual e depois fui estagiar numa produtora de cinema. Comecei, primeiro que tudo, como editora de vídeo. Promovi também um cineclube em que mostrávamos filmes de várias origens. Havia muito poucos cinemas na altura na cidade de Maputo, onde eu vivo, e foi assim que comecei. Ok. Então, houve algum momento decisivo que a levou a seguir o caminho do audiovisual? Olha, não te sei dizer se houve um momento decisivo. Eu acho que desde o início do meu trabalho na faculdade, eu sempre usei
quer fotografia, quer vídeo, na altura de uma forma muito amadora, muito artesanal. Só depois em Maputo é que se tornou algo assim mais ao qual eu me dedico profissionalmente, não é? em várias áreas do audiovisual, não é? Principalmente na produção e na exibição, não é? A criação de um festival de cinema, de um cineclube e agora desta iniciativa da rede Palop-TL. Palop-TL, ok. Que influências marcaram o seu percurso enquanto cineasta? Eu acho que principalmente, bom, na adolescência, talvez os filmes que eu via, não é? De naturezas variadas, não sei. Hitchcock, não sei se vocês conhecem, e depois uma série de realizadores da década de 90. Eu ia muitas vezes, ia semanalmente, pelo menos 1 ou 2 vezes ao cinema. Na altura era habitual ir ao cinema todas as semanas, ver um filme. Okay. E depois, as pessoas com quem eu trabalhei em Moçambique, os cineastas mais, vamos dizer, mais conhecidos e mais da geração mais velha em Moçambique, são sem dúvida as pessoas que tiveram mais influência naquilo que eu faço. O Sol de Carvalho, o Licínio Azevedo, o Chico Carneiro, que foi a pessoa que me ensinou a fazer edição. Mais à frente, João Ribeiro, que é um dos fundadores da associação que promove esta iniciativa da Rede de Cinema e Audiovisual Palop-TL. Terá sido, eventualmente, não no início a pessoa mais influente, mas a partir de 2010 terá sido a pessoa com mais influência no meu percurso. Ok. Então vamos falar sobre a Rede Palop-TL. Como surgiu a Rede de Cinema e Audiovisual Palop-TL e qual é a sua missão principal? Então, surgiu por volta de 2018. No ano anterior, a União Europeia em Moçambique tinha feito, para o programa Palop-TL, completava 25 anos esse programa, e eles tinham decidido, por comemoração dos 25 anos, fazer um concurso de curtas-metragens. Resultou em 6 curtas, uma de cada um dos países Palop mais Timor-Leste. E depois desse processo, com esses 6 jovens realizadores na altura, eu mantive muito próxima da maioria deles, não de todos, mas da maioria, essencialmente das mulheres. Formámos ali um grupo de mulheres e propus esta ideia de criar um trabalho mais de conjunto, em que nós pudéssemos estar mais unidos no trabalho que fazíamos. Dentro desse grupo de pessoas havia pelo menos 3 de nós ligadas a festivais de cinema no seu respectivo país. A Cátia Aragão em São Tomé e Príncipe, eu em Moçambique, a Samíria e a Emília em Cabo Verde. Então foi este grupo de pessoas que deu início. Entre 2018 e 2020, o que nós fizemos foi um protótipo daquilo que estamos a fazer hoje, que é tentar identificar quem são, quantos são e como é que se estruturam os profissionais e as empresas de cinema e de audiovisual nestes 6 países para produzir um relatório de dados. Como foi a chegada dessa rede aqui em Timor? Durante essas minhas várias vindas cá fui conhecendo uma série de pessoas e no ano passado, em conversa com o Mão Kai Lima, ele mostrou-se muito interessado em poder ser um ponto de ligação entre a rede e os profissionais em Timor-Leste. E nós aceitámos esse desafio e começámos a organizar com ele a minha vinda cá para iniciarmos o trabalho. É claro que depois essa equipa vai seguir ao longo de alguns meses o processo, não é um trabalho que se consiga completar em pouco tempo, mas estes primeiros 2 meses eu estarei aqui com eles para começarmos juntos. Ok. Quais são os principais objetivos que a rede pretende alcançar? Assim, o objetivo a longo prazo é que possamos ajudar a fazer circular ao nível internacional o trabalho dos profissionais destes países, que ajudemos a que eles possam colaborar também entre si e que possam ter acesso a uma plataforma onde a informação está organizada, sistematizada sobre oportunidades de trabalho, oportunidades de formação, oportunidades de financiamento, uma série de outras coisas. Pretendemos também criar uma agência de curtas-metragens, trabalhar essencialmente ao nível do formato da curta-metragem, que normalmente é o formato que os mais jovens
começam por utilizar. Dificilmente um jovem produz logo uma longa-metragem assim nos seus primeiros anos. E, portanto, promover o trabalho dos jovens, e em particular das mulheres, e poder ir divulgando esses filmes que são produzidos. Um dos objetivos é estar relacionado com práticas ambientais. Sim. Como funciona essa vertente e por que razão foi incluída no vosso plano? Sim, então, aí estamos a falar, vamos dizer, de temas transversais. E os temas transversais são, essencialmente, oportunidades de emprego para jovens, questões relacionadas com o desequilíbrio de oportunidades para as mulheres e questões ligadas ao ambiente e aos direitos humanos, não exclusivamente ao ambiente, mas também aos direitos humanos. Porquê? 2 motivos principais. Porque são temas relevantes nas nossas sociedades, quer nas dos nossos países, quer ao nível mundial, são questões relevantes. Se estamos a falar em desenvolvimento, em emprego, em empreendedorismo, em geração de rendimento, estes são temas relevantes. A questão do ambiente é um tema transversal a tudo o que nós possamos fazer, desde a agricultura, à medicina, à exploração de petróleo, ao cinema também. Então, esse é um dos motivos. O outro motivo é porque a chamada para a qual nós nos candidatámos e que nos permitiu ter o financiamento para estar agora a fazer este trabalho, tinha esses temas como temas transversais e, portanto, normalmente quando se desenvolve um projeto cultural, há algum nível de flexibilidade e de ajuste àquilo que são as premissas da chamada. Ok. Que impacto concreto a rede já teve nos países membros? Concreto, eu diria que muito pouco. O trabalho que fizemos entre 2018 e 2020 foi um trabalho de protótipo, no fundo, foi a produção de um cartão de visita que nos permitia dizer, olha, nós somos estas pessoas e nós pretendemos fazer isto. Entre 2020 e 2024, 2025, praticamente dos nossos objetivos concretos, muito pouca coisa aconteceu. Nós limitámos a procurar oportunidades de financiamento e a ir divulgando junto da comunidade dos profissionais dos nossos países o que é que nós fazíamos e divulgando oportunidades. E de uma forma muito resumida, a única coisa que nós tínhamos era uma presença nas redes sociais, onde vamos divulgando informação. Então vamos falar sobre desafios do setor. Quais são os principais desafios para o desenvolvimento do cinema nos Palopes e em Timor-Leste? Olha, eu não posso ter a arrogância de saber dizer-te quais são os desafios de Timor-Leste neste momento. Talvez daqui a 2 meses, depois destes encontros e destas conversas e nesse relatório, possamos ter, se calhar, alguma informação mais sistematizada. Mas posso imaginá-los, porque não são muito diferentes daqueles que temos em Moçambique, ou em Angola, ou em Cabo Verde. Apesar de, pelo menos tanto quanto eu conheço até ao momento, existe uma produção bastante mais volumosa em Moçambique, Angola e Cabo Verde do que necessariamente em São Tomé, Guiné-Bissau e Timor. Há desafios ao nível da formação, apesar de hoje em dia ser possível aprender fazendo e aprender inclusive em plataformas online. Haverá com certeza desafios no acesso a equipamentos, nas importações, por aí fora. Há também muitos desafios porque o setor da cultura é um setor muito informal. Estamos a falar de trabalhadores independentes, esporádicos ou sazonais, raramente microempresas, muito poucas empresas grandes. Mas eu também não saberei dizer, ou a minha opinião se calhar não será consensual, de qual é o melhor cenário possível. Não é? É apenas tentar identificar e constatar qual é a realidade. A questão do financiamento continua a ser o maior obstáculo? A alguns níveis noutros não é? Porque, como eu dizia há pouco, quando mencionei, por exemplo, as televisões, não é? Quando nós falamos em setor do cinema e do audiovisual, ele engloba muitos subsetores, não é? Desde o próprio cinema, à publicidade, às televisões, aos criadores de conteúdos digitais, aos criadores de conteúdos para o ensino, por aí fora. E, portanto, o tema do financiamento ele não é igual nestes subsetores todos. Vamos dar o caso da publicidade, não creio que haja um problema de financiamento na publicidade, antes pelo contrário, há bastante dinheiro. Eu não conheço a realidade de Timor-Leste, digo mais uma vez, estou a falar do ponto de vista da realidade que eu conheço, que é de Moçambique.
há muito dinheiro na publicidade. Na verdade, a maioria dos jovens, e não só os jovens, que trabalham com cinema e audiovisual, o seu dia-a-dia, o seu salário é feito na publicidade e depois eles investem-no, para além das despesas comuns familiares, eles investem fazendo filmes ou pequenos filmes com o dinheiro que vai sobrando, digamos. Agora, investimento em cinema, em específico, ainda é muito pouco mesmo. E ao nível da formação técnica e da profissionalização, como avalia o cenário atual? Olha, mais uma vez vou dizer que em relação a Timor-Leste eu não sei exatamente qual é o cenário. Sei que não existe uma faculdade de cinema. Ainda ontem falava com o Mancai Lima sobre isso. Se achávamos que faria sentido uma faculdade de cinema em Timor-Leste. Eu, pessoalmente, acredito que não é o momento e que não é o mais urgente de todas as questões. Há questões ao nível das políticas do setor cultural, se calhar mais importantes, como a questão dos direitos de autor, como a questão das entidades gestoras de direitos de autor e distribuidoras de royalties, capacitação a esse nível, porque os próprios jovens e os profissionais não conhecem, questões ligadas à formalização do trabalho, ao direito à assistência social, às obrigações também, não é? Ao pagamento de impostos. Então, vamos falar sobre identidade e narrativas. Que histórias ainda precisam de ser contadas nos países PALOP e em Timor-Leste? Em Timor-Leste precisam de ser contadas as vossas histórias. Vocês é que conhecem as vossas histórias e aquelas que consideram que são relevantes contar. Eu tenho visto muito pouco cinema produzido aqui. Daquele que eu vi, temos histórias que remetem às lutas de libertação e de independência, que obviamente são importantes a vários níveis, em particular para os jovens que não passaram por esses períodos conhecerem a história. Há muitas narrativas sobre temas sociais atuais e relevantes. Ainda há poucos dias estava com o Mancai Lima com um grupo de jovens que estão a produzir uma curta-metragem sobre violência doméstica. Então, acho que é um dos temas que é recorrente também nos nossos países, também em Moçambique, em Cabo Verde e Angola. É um tema sensível e é um tema recorrente. Depois há filmes baseados em obras literárias e há outros. Há muitos jovens a produzir histórias que se calhar não são histórias identitárias, que remetam para os países específicos de onde cada um de nós vem, mas são histórias globais e também não tem nada de errado com isso. Se os jovens querem produzir filmes sobre corridas de automóveis e assaltos a bancos, ninguém tem que os proibir de fazer esses filmes. Eles podem fazer os filmes que quiserem. Então, até que ponto o cinema pode contribuir para afirmar a identidade cultural? Eu acho que é exatamente isso que estávamos a falar antes. O cinema pode fazer isso, mas não tem que fazer exclusivamente isso. O cinema em si é uma forma de expressão e uma arte, como as outras. Tem também esse papel de poder reforçar a identidade de um país e levar ou transmitir essa identidade quando é mostrado e visto por outras pessoas noutros lugares, noutros continentes. Mas não tem que ser necessariamente só isso. E isso é uma discussão que mesmo entre os próprios profissionais acontece, porque as pessoas são todas diferentes umas das outras e, portanto, nem todos os cineastas vão querer produzir filmes que narrem a nossa história ou que transmitam a nossa identidade. Há outros que têm outros propósitos e querem fazer. Vamos falar sobre mulheres no cinema. Um dos objetivos da rede destaca a participação feminina. Sim. Como avalia o papel das mulheres no setor audiovisual, nos PALOPs e, claro, em Timor-Leste também? Eu já me repeti, vou continuar a repetir-me. Eu só consigo falar da perspectiva que eu conheço melhor. Neste momento diria que Moçambique, São Tomé e Cabo Verde são as perspectivas que eu vou conhecendo melhor, porque lá está, o núcleo duro deste projeto da rede somos mulheres destes países. Eu diria que há cada vez mais mulheres, sim, a trabalhar em audiovisual. Sempre houve mulheres em vários dos papéis ligados ao audiovisual,
mas muitas vezes papéis que são papéis de backstage. Vou dar um exemplo, falando da história do cinema em Moçambique. Os editores dos filmes, a pessoa que faz a montagem, durante muitas décadas, as mulheres eram consideradas assim o topo. Havia 3 ou 4 e eram as melhores. Não me pergunto porquê, não sei. Mas lá está, estavam no backstage, não é? Normalmente o realizador é que aparece, ou os atores, se for uma ficção, é que aparecem. Hoje em dia é um pouco diferente. Nós valorizamos todos os papéis no cinema, desde a pessoa que faz o guião, ao aderecista, ao diretor de fotografia, ao operador de câmara, de luz, de som. Todas as pessoas têm a mesma importância, o mesmo valor, apesar de que os nomes que são conhecidos depois do público normalmente são os atores e o realizador. Mas há cada vez mais mulheres e eu estou muito curiosa para perceber qual é a realidade aqui em Timor. Do que eu vi até o momento, há muitos homens. E como é que a rede vai trabalhar para reforçar essa participação feminina, sobretudo em Timor? Olha, eu acho que essencialmente, para já, divulgando os bons exemplos, não é? Quando nós falamos, por exemplo, da Betty Reis, que acho que vocês conhecem, é uma mulher com filmes de longa-metragem e com muitas curtas. Não é propriamente, assim como eu também não sou uma mulher jovem, mas haverá muitas mulheres jovens a trabalhar em várias posições. O que está em causa, se calhar, é dar-lhes mais oportunidades, mais visibilidade e bons exemplos para poderem acreditar que nós também podemos fazer. E então, que mudanças gostaria de ver nos próximos anos? Gostaria de ver mais e melhores políticas públicas para o setor do cinema, mas para a cultura em geral, não só para o cinema, essencialmente ao nível dos direitos de autor e do financiamento para o setor. Acho que é importante que os nossos Estados possam investir no setor da cultura, tendo em conta que é um setor que emprega muitas pessoas e são esses números que nós vamos querer produzir. Gostava claramente de ver mais filmes a circularem pelo mundo com a nossa colaboração, ou não, ou sem ela, mas com a nossa também. Gostava de ter um papel a esse nível. E claro, mais mulheres. Era isso. E gostava de ver muito mais mulheres a fazer filmes, e particularmente aqui em Timor. Ok. Futuro e inovação, que oportunidades trazem o digital e as novas plataformas para o cinema dos PALOPs de Timor-Leste? Trazem muitas, claramente muitas oportunidades. Às vezes, ou pelo menos da forma como da experiência que eu tenho, o que eu vejo é que os jovens muito mais facilmente utilizam essas plataformas digitais atuais para divulgar o seu trabalho do que os meios mais tradicionais de exibir cinema. E eu acho que no equilíbrio é que se calhar pode estar a virtude, vamos dizer. Quer as gerações mais velhas poderem também utilizar essas plataformas, quer as gerações mais novas poderem ter acesso a formas mais tradicionais de exibir cinema, como os festivais, as televisões, os centros culturais por aí fora. Mas o que está em causa é, em termos de oportunidades, o que isso significa em termos de trabalho e de rendimento, diria, não é? E algo que eu me apercebi, que nós nos apercebemos, é que nos nossos países, por exemplo, uma plataforma, e não sei se me permitem que eu refira o nome da plataforma, mas uma plataforma como o YouTube, por exemplo, ainda não nos permite monetizar os nossos conteúdos. E esse é um trabalho que parte, obviamente, também dos profissionais unidos, necessariamente, por exemplo, através de uma rede desta natureza, ou de associações locais, ou de sindicatos, ou juntamente com as suas secretarias de Estado e Ministérios da Cultura, mas é um trabalho que passa também pelo Estado e pelas políticas públicas, outra vez. Nós vamos fazer uma mostra de cinema aqui em Dili, no fundo como uma forma de falar da própria rede de cinema PALOP e Timor-Leste. Vamos fazer uma mostra de filmes dos PALOP e um dos filmes que vamos mostrar é o único filme dos PALOP na Netflix. E onde vê o cinema dos PALOP e de Timor-Leste daqui a 10 anos? Nestas plataformas. Quando eu, por exemplo, entro na Netflix e quero ver cinema, posso ver muito filme brasileiro, muito filme americano, muito filme indiano, muito filme da Coreia do Sul, por exemplo, que obviamente, e muito filme da Nigéria,
Obviamente são países que têm produções elevadas, são países grandes também, não é? Pronto. Nós somos países, todos nós países mais pequenos, mas se estivermos unidos, que é o objetivo da Rede de Cinema Audiovisual Palop Timor-Leste, é termos um caráter de união que nos permita ter mais presença, quer nestas plataformas, quer a outros níveis, porque nós somos muito menos em termos de população e em produção de cinema também, muito reduzida. Então, se essa produção puder aumentar e se a nossa presença em conjunto puder melhorar a situação profissional destas pessoas nestes 6 países, esse é o nosso objetivo. Ok. Que conselho daria aos jovens que querem estar no mundo do cinema? Essencialmente, aprenderem muito e praticarem muito. Acho que é com os erros que toda a gente aprende. Então, façam os piores filmes do mundo, porque com esses filmes vocês vão aprender a fazer os bons, seja o que for que isso significa, não é? Vejam muitos filmes de qualquer outro lugar do mundo, porque é também vendo os filmes das outras pessoas que nós aprendemos a fazer. Leiam, conversem e principalmente divirtam-se, porque fazer cinema é muito divertido. Que mensagem gostaria de deixar ao público que acompanha e valoriza o cinema lusófono? Olha, eu vou fazer publicidade daquilo que nós vamos fazer cá. Que nos contactem ou que se deixem contactar pelos estagiários que vão estar a fazer este mapeamento, que possam ficar atentos a alguma informação que nós vamos partilhar. Vamos também criar um grupo de WhatsApp para as pessoas estarem mais informadas, que venham aos encontros que nós vamos promover no próximo mês, que possam vir também ver a Mostra de Cinema Palop e conversar connosco sobre estes filmes, sobre os filmes feitos aqui, quais são as duas diferenças, quais são as semelhanças, o que é que temos em comum, o que é que não temos em comum também, e que procurem essencialmente, se têm interesse pelo cinema Palop, que procurem, porque há algumas coisas também disponíveis de forma livre no YouTube, procurem ver. Ok. Então, muito obrigado pela partilha. Obrigada. Desejamos sempre maior sucesso para si e a sua equipa. Obrigada. De nada. Obrigado também aos telespectadores que acompanharam esta entrevista até ao fim e devolvo agora a palavra ao apresentador no estúdio para continuar com outras informações. Telespectadores, prosseguimos agora com as notícias internacionais.